Fala, jovens! E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. E nós temos aqui uma surpresinha para vocês. Primeiramente, estamos em um ambiente novo, Como vocês perceberam? perceberam? Então, essa é uma das novidades. E temos também aqui uma caixinha, que nós estamos agora com um novo projeto, vamos supor assim. Nessa caixinha vão ter temas misteriosos e nosso convidado ou convidada vai debater conosco sobre a vida dele com relação a esse tema. Então, essas nossas novidades por hoje. E temos também Uma convidada. especial. Estão preparados? 1, 2, 3 e... Oi, Kay. Olá, bom? tudo bom? Tudo Me bem. apresente um pouco ao público sobre você. Meu nome é Kelly, eu tenho 29 anos, sou casada, tenho uma filhinha de 6 anos, faço parte do Ministério UPG para as Nações, sou levita, sou líder dos jovens, líder das crianças e sou líder do Ministério do Louvor. Cargo não Então, falta. estou inserida aí em bastante coisa para a obra, né, do Senhor. Sim. E estou aqui para servir, né? Que bom. Você acha que qual desses cargos te influencia mais? Tipo, que você mais gosta? Não, eu acho assim, não é a questão do qual mais gosto, porque eu amo trabalhar com criança, com jovens, Sim. e só que assim, eu me identifico mais com louvor, é o que está mais forte em mim, né? O que predomina mais. Então, servir assim, na parte do louvor, de louvar a Deus, é um contato muito direto com Ele, muito íntimo, né? Então, acaba sendo algo que eu tenho mais... não é mais prazer, mas é onde eu sou mais Confortável, sim. atuante, né? Porque o louvor eu trabalho em qualquer lugar, né? No ônibus, em casa, em qualquer lugar eu posso louvar a Ele. Então é o que eu tenho mais contato, assim, é o louvor mesmo. Você acha que te aproxima mais de Deus? Sim, com toda certeza. Porque A Bíblia diz que o Senhor habita em meio aos louvores, né? sim, Então não tem como você não louvar e não sentir a presença dele, verdade. né? Então, louvar, independente de qualquer situação, de qualquer coisa que a gente esteja passando, eu acho que é primordial para a nossa vida cristã. Você consegue se interpretar através do louvor? Quando está passando por alguma coisa, eu vou louvar. Sim, o louvor, eu digo que o louvor é o meu sustento, né? O Senhor, ele me sustenta através do louvor. Já passei por muitas situações em que eu não conseguia orar, não conseguia compartilhar dos meus problemas, das minhas dores, mas a única coisa que eu conseguia fazer era louvar. Então, o louvor, ele também é um tipo de oração, é um tipo de Sim. conversa com Deus e transmite aquilo que a gente está sentindo também através do louvor, né? A gente consegue transmitir muito o que a gente está passando. Outras pessoas também podem acontecer de ser o louvor ou talvez outras coisas, outros cargos, como eu tinha citado antes. Você considera isso como um dom enviado por Deus? O louvor? Sim. Sim, com certeza. Eu acredito que não somente o louvor, mas como outras questões também, né? Todos nós temos um dom, né? Sim. Que foi dado pelo próprio Deus. E isso se manifesta de várias maneiras, e uma delas é o louvor. Verdade. Eu acho que o que pega muito é a gente saber, a gente entender que aquilo ali foi algo dado por Deus e que é preciso usar para Ele, né? Verdade. Porque se nós não queremos buscar, por exemplo, muita gente, eu não tenho dom, eu não consigo achar meu dom, mas será que tá procurando o seu dom? Será que você tá buscando realmente a Deus? Então, eu acho que é necessário sempre buscar ter um contato com Deus para você descobrir o seu dom, porque muitas vezes a pessoa não sabe do seu dom. Sim, E verdade.
como você falou sobre o seu relacionamento, você acha que ele te influencia a seguir a Cristo? O meu relacionamento com Deus? Não, Conjugal, Seu marido. Meu marido? isso. Então, o meu marido, ele aceitou a Jesus há alguns anos atrás, quando a gente entrou na pandemia. Né? Então, tinha aquela questão de assistir os cultos em casa, porque ele não ia muito à igreja. Então, eu já ia. Eu tenho 8 anos de cristã. A primeira vez que eu aceitei Jesus foi há 10 anos atrás, mas logo depois eu me desviei, passei um ano distante, frequentando, conheci algumas igrejas, mas eu me encontrei mesmo na UPG. E aí meu marido ainda não ia à igreja, mas quando foi na pandemia, ele começou a assistir os cultos, né, online, em casa, porque a gente não podia ir, então foi algo que ou tinha que assistir, porque estava dentro de casa, Sim. né? E aí ele aceitou, eu fiz o apelo a ele em casa, em um culto de ceia, eu fiz a ceia na minha casa, e aí ele aceitou, e naquela noite ele ceiou, né? Já ceiou com a gente. E agora, hoje, nós estamos sendo acompanhados como casal pelos meus pastores, né, que está nos ensinando essa caminhada como casal em Cristo. Eu sou mais atuante na vida cristã, ele ainda está em passos, né, lentos, mas não há, tipo assim, uma barreira, né, ele não me impede, não tem impedimento, assim, na minha vida cristã, né. Eu acredito no que a palavra diz, né, não é na força do nosso braço, né, mas é o Espírito Santo que convence. Então, eu oro para que ele esteja mais atuante, né, como eu atuo na igreja, dentro da igreja. Mas ele também ajuda bastante a questão se a igreja precisar em relação ao ministério infantil. Ele ajuda bastante quando ele pode. No mês de outubro tem o mês das crianças, aí a gente faz um evento para as crianças da igreja. Sim. E ele sempre leva pula-pula, essas coisas, tá lá. Então, não tem, assim, um impedimento, nem algo que me faça retroceder, né? Sim. Pelo contrário. Ele, às vezes, até ajuda. Até porque eu não sei dirigir, ele que dirige. Então, para o meu acesso para a Precisa igreja, né? dele. Para as coisas, então eu preciso dele. Então, ele tá sempre me ajudando nessa questão. E ele é batizado? Ainda não. Ainda não. Você, Ele tá ainda, como eu falei, Em processo. processo. No processo. Ainda tá em você processo. sempre influencia ele, tipo, em questão de frases, motivando? Sim, com certeza. A gente tem a questão, antes de dormir, né, com a minha filha, a questão da oração. Sim, isso é Então, muito importante. Isso. Já acaba influenciando ele também, porque ela cobra muito, né? Ela vê a questão, ela já consegue entender que eu estou sempre na igreja e ele vai, mas não é todo domingo, não é todas as quintas, entendeu? Então há essa questão da cobrança dela já, né? E é bom porque um influencia o outro. E esse ato de influenciar até pela sua filha, porque ela vê vocês orando e quer participar também e acaba influenciando. Então, isso é muito importante ter em uma família a influência de cada um e vocês serem exemplos. Porque ela vai Sim. seguir o passo de vocês, independente do que aconteça. Ela vai perceber, olha, vamos orar hoje. Então, isso é muito importante. E aí, Raquel, tem alguma pergunta? Não. Então, vamos começar agora com a nossa caixinha para debater com Tá os certo. temas. Vou pegar uma aqui. Olha, são vários temas fáceis de se debater. E o primeiro, pegue, Raquel. Pode abrir? Pode, e fale. Bíblia. Vamos falar sobre a Bíblia. Você tem algum versículo que você guarda com você? Um específico, não tenho. Eu acredito que, assim, a Bíblia, ela é um tesouro, né? E toda vez que você abre aquele baú de tesouro, você encontra uma coisa nova. Sim. Ainda que você tenha lido
aquele versículo ontem, se você abrir hoje, não vai ser mais da mesma forma. Sim. Sim, O Espírito Santo, ele traz de uma forma diferente. e ainda, como se, independente da situação que a gente tá passando, ele encaixa muito bem. Isso. Por isso que é importante sempre ler a Bíblia. Vocês jovens aí que não gostam de ler, ó. Independente se você já decorou o versículo ou já leu mais de 77 vezes, lê porque é importante. Sim. E é algo acessível, né? Sim. Você pode ter a Bíblia no seu celular. Então, celular hoje em dia, a gente não vai ali na esquina sentar com ele na mão, Sim. né? Então, você pode carregar a Bíblia para qualquer lugar. Eu faço faculdade, sou estudante de psicologia e eu vou para a faculdade de ônibus. E meu percurso de ônibus é sempre lendo a Bíblia e em oração, né? Tanto na ida quanto na volta. É mais ou menos 1 hora para chegar até lá e 1 hora para voltar. Então, é 1 hora lendo a Bíblia e 1 hora orando, em oração em línguas. É algo que tem me edificado bastante, além de ter o meu momento em casa, né? O meu estudo mais aprofundado em casa. Mas a Bíblia, eu acho que é algo, assim, primordial para a vida de um cristão. Não tem como Verdade. você viver sem Sem a conhecer Bíblia. a palavra de Deus, né? Aquilo que você conhece, ele é um guia. A Bíblia é um guia, né? Não Sim, tem como um guia do você... Tem cristão. tudo lá, impressionante. Né? Todos os temas que você for procurar, você Tem encontra na na Bíblia. Bíblia. Então, E interessante que você falou que quando você tá indo cursar, quando tá voltando, você tem aquele momento com Deus. E muita gente diz que não tem tempo. E sempre tem um tempinho pra tudo. O dia tem certeza. 24 horas. E como é que você não vai arranjar 24 horas? Um tempinho desses 24 horas do dia pra você buscar a Deus. Então temos que refletir sobre isso. com certeza. E aí, Raquel? E sobre sua faculdade, isso te influencia a... Se te aproxima É. de Deus, tem alguma relação por ser psicologia? Sim, não sei se vocês sabem, mas o psicólogo ou a psicóloga, ele não pode falar Sobre religião. sobre religião. Então, é um pouco complexo, né? Para um cristão. Mas nada que lhe impeça. Porque antes de eu entrar para a faculdade, eu orava pedindo a Deus, porque era o meu sonho ser psicóloga. E ano passado eu consegui a bolsa. E antes de eu conseguir, eu orava e eu dizia para Deus que eu queria não somente na faculdade, ir à faculdade, somente estudar, mas eu queria que tivesse brechas com pessoas para que eu falasse dele, né? Sim. E esse ano, isso que eu orava aconteceu na minha faculdade. Uma colega minha, sabia que eu era cristã, evangélica, e ela não é cristã, não é evangélica, mas ela chegou para mim e falou que estava sentindo vontade de fazer um culto na casa dela, em agradecimento ao Senhor. E ela me pediu para louvar na casa dela. Ela perguntou se eu poderia. E eu achei tão interessante, assim, que eu vi ali o próprio Deus fazendo com que eu pudesse levar a presença dele para um lugar, um ambiente ao qual as pessoas não conheciam, sabe? Não tinha esse contato com ele. Então, teve palavra. Inclusive, na minha sala tem uma pastora. Olha. E eu achei, assim, fantástico o ambiente que Deus me proporcionou, sabe? Então, eu fui até a casa dela. Essa pastora da minha sala também foi convidada. Ela levou uma palavra e eu levei o louvor. Então, foi um mover muito grande. Eu vi a presença do Senhor. Tinha outras mulheres, Glória a Deus. né, que não tinham esse contato que nós temos, né, como cristão. Então, foi uma oportunidade de levar a presença do Senhor. E foi um mover muito, muito grande. Então, eu acho que nós, como cristãos, eu acho que a gente tem que procurar brechas, sabe? Em qualquer lugar que nós
aonde estivermos, se tiver uma brechinha para falar de Deus, de quem ele é, da sua palavra, eu acho que a gente tem que usar, ainda que seja numa faculdade, Sim. né, onde a gente encontra vários tipos de pessoas, totalmente diferentes, com pensamentos diferentes, mas mesmo assim Deus me proporcionou a levar a presença dele a pessoas daquele lugar. Então, você vê que era algo que você já havia perdido, mas Sim. ainda não tinha chegado, porque tudo tem seu tempo. Com certeza. E Deus preparou da melhor forma. Porque como você queria evangelizar, a forma que preparou de um culto, que foi, você sentiu a presença de Deus, sabia que ele estava naquele local. Eu com certeza achei que deve ter sido magnífico. Sim. Deve ter sido perfeito. E aí, tem mais alguma? Não. Que ela tá vergonhosa. Vamos ver mais uma. Peça pra ela pegar. Vamos lá. Posso abrir? Pode. Infância. Ah, sim, Infância. infância. Na sua infância teve algum fato que te queria se aproximar de Deus? Ou você já havia falado Seus dele? pais. Se seus pais eram cristãos, algo assim. Sim, a minha infância até os 8 anos foi na Bahia. Eu sou de Salvador, nasci lá. E eu não tive esse contato, né? A minha mãe, era católica, na época ainda é católica. O meu pai, ele não tinha nenhuma religião. E então eu ia para os eventos, eu me recordo de ir para alguns eventos com a minha mãe da Igreja Católica. Com 8 anos, nós viemos para cá, para Aracaju. Eu tinha 8 anos, vim para cá. E mantive esse contato com a Igreja Católica. Até os meus 11, 12 anos, eu ia para a Igreja Católica, por influência da minha mãe. Mas eu nunca me encontrei. Nunca me achei. E aí eu tinha uma tia que ela passou um tempo morando com a gente e ela ia para a igreja evangélica. E aí ela me convidava e eu comecei a ir com ela. Esse foi o meu primeiro contato na infância com a igreja evangélica, né, com os cristãos. E aí eu vi que eu gostava daquilo, né? Eu participava da salinha das crianças e eu gostava. E aí eu comecei a ir na feira comprando DVD de Bruna Carla, de Fernanda Sim. Brum, né, de Cassiane. Então eu escutava muito, era o que eu escutava. Então esse foi o meu primeiro contato. Já na minha adolescência mais acima foi que eu vim ter realmente o contato com a igreja evangélica mesmo. Mas na minha infância, a boa parte da minha infância, o meu contato foi na igreja católica. Logo depois foi que eu vim conhecer, que eu vim ter esse vínculo. Bem no começo, você falou que você se afastou por um ano. Sim, Isso foi por algo. sim, foi. Eu passei logo quando eu conheci, né? Quando eu aceitei Jesus. Eu aceitei, assim, porque eu tive um contato, assim, muito grandioso, assim, com a presença dele. Mas passou 3 meses, eu não... É assim, eu tive aquele contato com o primeiro amor, né? Sim. E logo depois eu acabei me frustrando porque eu queria sentir aquilo, eu acho que todos os dias, né? E queria fazer com que as pessoas ao meu redor sentisse aquilo, mas ninguém conseguia entender, né? Porque é algo pessoal. Então eu acabei me frustrando com isso e houve assim esse afastamento. Acabei me afastando, aí comecei a conhecer outras igrejas, outras denominações, mas ainda não conseguia me encaixar, me encontrar. Passar um ano depois foi que eu vim realmente conhecer a igreja a qual eu atuo hoje e foi que eu permaneci mesmo. Voltando a falar de sua infância, como você falou que você nasceu em um berço católico, você conseguiu trazer seus pais para a evangélica? Então, meu pai, eu não tinha muito contato direto, porque ele morava na Bahia, em Salvador, e eu morava aqui. Então, e ele não tinha muito contato com o celular.
Então era um pouco difícil de ter esse contato, essa comunicação. Mas quando ele sofreu um acidente, ele era diabético, ele sofreu um acidente, então ele veio para cá pra gente cuidar dele. E nesse tempo de que ele passou aqui, o meu irmão, eu tenho um irmão também que é evangélico, e aí meu irmão levou ele para a igreja dele e ele aceitou Jesus, né? Então, o meu pai, meu pai, infelizmente, tem 4 anos que ele faleceu. E então, antes de ele falecer, ele aceitou a Cristo. 1 ano antes dele falecer. Ele aceitou a Cristo, né? Logo depois, ele voltou para Salvador e Deus o recolheu. Já a minha mãe, hoje, ela convido muito para a minha igreja quando tem eventos. Ela vai, ela ama, mas ainda tem aquela questão de se desgarrar, né? Da Igreja Católica, porque é um processo, né? Muito complexo, porque foi o que ela aprendeu desde pequena. Então, ela tem 60 anos. Então, para se desgarrar, é só o Espírito Santo mesmo para... A gente faz o nosso papel, que é falar, que é convidar, né? Que é se reunir como família, sim, trazer a Bíblia, o que a Bíblia fala de fato. E o resto? O resto é o próprio Deus que irá fazer. O resto Deus resolve. Isso. Então, graças a Deus que você está conseguindo, né? Trazer ela e com fé em Jesus, ela vai aceitar Jesus por completo. Sim. Vamos para mais uma? Vamos. Agora vai pegar. Sobre livramentos. Você tem alguns livramentos que você passou? Tenho vários. Algumas pessoas já profetizaram sobre a minha vida o dom de cura. E eu brinco com essa questão, né? Que eu disse, Deus tem me dado tanto livramento que eu acho que o dom que ele quando eu impor a mão sobre a pessoa, ela vai ressuscitar. Porque é muita questão, muita batalha, né? Sim. Muito livramento que Deus tem me dado em relação à saúde, né? Então, um dos livramentos foi na Covid. Eu tive Covid no primeiro ano que surgiu a doença. E ali eu achei que eu não iria sair daquilo. Eu achei que eu iria ficar doida mesmo, porque eu sentia algo fora do comum, né? É até um pouco complexo assim para mim falar, porque me traz a memória, a lembrança de tudo que eu passei. Eu lembro que a noite pior mesmo que eu tive, eu me levantei da cama, já tinha quase 1 mês sem dormir, eu não dormia. Eu vinha dormir pela manhã e quando dava, era impressionante. Quando dava de 4 a 5 horas da tarde, eu sentia como se era como se algo tivesse dormindo dentro de mim, e quando fosse 4 a 5 horas, ele acordava. E aí era uma agonia no meu corpo, gigantesca. Era como se um sino tocasse dentro da minha cabeça, eu sentia como se um sino tocasse dentro da minha cabeça. E eu tinha tremores, eu começava a tremer. E eu lembro na noite que eu fui realmente para o hospital, meu marido se levantou de madrugada e me encontrou, eu tava no chão. E eu tava no chão, toda enrolada, e eu me tremia muito, eu me debatia no chão. E aí ele viu que eu tava realmente ruim e eu fui pra urgência, ele me levou. Antes de ir, eu lembro, eu participava de um grupo de intercessão, oração e intercessão da igreja. E eu lembro que antes de chegar ao hospital, eu consegui mandar uma mensagem, chorando bastante, pedindo para que se tivesse alguém acordado que começasse a interceder pela minha vida. Sim. E eu sentia muita falta de ar, eu mal conseguia falar. Eu lembro daquele áudio, um áudio ruim, porque eu não conseguia falar direito por conta da falta de ar. E aí meu marido me levou. Eu lembro que meu marido ia vendo a minha pulsação no meu pescoço, porque eu desfalecia, né? E ele via a todo momento se eu estava viva, se eu estava acordada, se tinha respiração ali. E eu lembro de ter pedido para que cuidasse da minha filha, né?
para que cuidasse dela, porque eu achava que eu iria e não ia voltar mais. E quando eu cheguei no hospital, eu fui colocada na cadeira de roda, porque eu não conseguia caminhar, eu não conseguia andar. E quando eu cheguei lá, eu já não sentia mais o meu lado esquerdo do corpo. Meu lado esquerdo, ele começou formigando e depois adormeceu. Eu não conseguia sentir mais. E aí eu fui colocada para dentro lá, né, para começar a ser tratada. E eu fui atendida por um médico que ele dizia que não era Covid. Ali não era Covid. Só que antes de eu ir, eu já tinha feito o teste, só que ainda não tinha recebido o resultado. Ah, sim. E aí ele disse que não era Covid, que parecia ser ansiedade. E ele começou a me tratar com medicamento de quem tinha ansiedade. Aham. E aí toda hora ele vinha ver e não melhorava. Porque não era ansiedade. Era. Né? E ele estava me medicando com remédios para os tremores do corpo parar, como se fosse ansiedade ou uma crise de depressão, algo do tipo. Só que aí, quando foi pela manhã, que foi a troca, né, de plantão, de médico, o médico que me atendeu, ele viu a minha situação e ele disse, isso não é ansiedade. Você está com Covid, você está passando pela mesma coisa que eu passei. Ele relatou que tinha tido Covid também, que tinha ficado internado. E eram os mesmos sintomas que eu estava tendo, a mesma coisa. E aí ele começou a me tratar como Covid. E foi aí que eu fui tendo uma melhora. Mas o que eu acho mais impressionante é que o pessoal do grupo de intercessão tinha pessoas acordados e eles começaram... Eu não sabia. Antes de eu chegar ao hospital, eles já tinham começado a interceder pela minha vida. E é impressionante que quando eu cheguei no hospital... Eu não precisei ficar internada, eu passei um dia lá, mas não precisei passar mais dias, porque a minha saturação estava boa. E uma das coisas que eu saí de casa tendo foi a falta de ar. Eu não conseguia respirar direito. Mas quando eu cheguei no hospital, a minha saturação estava boa. Então eu já vi ali um livramento da parte de Deus, né? Sim. E aí eu comecei a tratar da forma com que aquele médico ele me passou, né? As orientações, que eram coisas na época que os hospitais não estavam utilizando, né? Eu comecei a tomar nebulização em casa para respiração a todo momento, medicamento que diziam que não era, eu não vou citar o nome do medicamento, mas eram medicamentos que na época foi uma discussão muito grande, porque não era para ser usado, tal, mas foi o que me fez realmente melhorar abaixo, né, daquilo que Deus fez, né? Então esse foi um dos livramentos, eu vi realmente a mão de Deus. Nisso. Outro livramento também, questão de saúde, foi no parto da minha filha. Logo depois que eu tive ela, eu tive uma reação da anestesia e eu fiquei também com tremores no corpo. Logo depois que eu tive ela, eu apaguei, vim acordar. Eu estava numa sala, sendo monitorada com vários aparelhos e com a manta térmica, porque eu tive hipotermia grave, né? Minha pressão baixou muito. Então, eu tive que ficar sendo observada ali. Também eu já vi a mão do próprio Deus cuidando de mim, né? Então, acho que esses dois livramentos, eu acho que foram o que mais mais me fez perceber ali, mais me fez ver o próprio Deus, né? Sim. A minha irmã e o meu marido que me acompanhou no parto. Então, eles relatam que quando eu saí desacordada. E eu saí, minha irmã ficou desesperada quando me viu, porque eu estava roxa. Ela conta que o meu corpo literalmente estava roxo. Então, ela achou naquele momento, ela ficou desesperada porque achou que eu estava morta, né? E quando a pressão a temperatura do corpo baixa, né? Então o corpo realmente muda de cor, né? A aparência muda totalmente. Então ali eu já vi o próprio Deus cuidando também, me livrando, cuidando da minha vida. Quando você pretende ter mais outro filho ou filha? Eu pretendo, apesar do susto. Porque muita gente pensa que por mais que viveu uma situação ruim, eu não quero. Sim, meu marido, ele criou um pouco de trauma, né? Por ver a minha situação
para ele foi mais traumático do que para mim que passei. Então ele tem um pouco de receio em ter outro filho, mas eu penso em ter. Eu sou muito eu não deixo me intimidar com as coisas que eu passo, sabe? Ainda eu penso assim, que se Deus... Eu acho que tudo tem seu tempo, tem sua hora, né? Se for pra... Deus, ele conhece o dia em que eu vou me encontrar com ele. Eu não sei, mas ele sabe. Então não adianta eu me privar de muito... É claro que a gente não pode colocar ele à prova, né? Mas a palavra dele nos ensina a não ter medo. Então eu não posso criar esse medo se é um sonho ter outro filho, sabe? Eu não posso deixar com que o medo das coisas que eu passei crie uma barreira e me impeça de viver o meu sonho. Então, não pretendo criar essas coisas assim. Não crio essas coisas, esse bloqueio na minha cabeça por coisas que eu tenha passado, sabendo que o próprio Deus me livrou. Porque também tudo é da permissão dele, ele sabe de tudo. Isso, verdade. Que lindos livramentos, testemunho você tem, porque quando se fala assim, testemunho, eu aprecio muito. Sim. Cada um tem seu testemunho para falar, e é muito lindo ver Deus entrando na situação daquela pessoa. Porque o grupo de intercessão orou e Deus agiu naquele momento, você não precisou ficar internada por muitos dias. Então, é maravilhoso saber que Deus sempre está lá para nos ajudar perante a situação. Vamos para mais um tema. Testemunhos. Acabou de falar. É porque acaba se interligando. O testemunho com o livramento. Sim. Deixa eu ver, um testemunho. Testemunho, pronto. A minha faculdade, né? Um testemunho. Eu passei alguns anos fazendo o Enem, tentando, e era algo que eu queria muito, muito. Eu chegava a chorar, né? Porque era um sonho. E sabe aquelas listinhas que quando chega o final do ano você prepara para você orar em cima daquilo para que você viva no ano seguinte? Pronto, a gente tá em 2024. No ano 2022 eu fiz essa lista. Até hoje eu tenho um caderninho lá. E dentro dessa lista tinha lá faculdade. Faculdade. Então, a questão da faculdade, eu comecei a orar, passei o ano, né? Orando sobre aquilo. E quando foi em junho, eu recebi a notícia que tinha uma vaga, né? Na faculdade de psicologia, né? Alguns anos atrás eu conseguiria para outras áreas, mas era o que eu queria, era psicologia. Então, quando foi no ano passado, eu consegui a bolsa, né? Então, foi, assim, algo que Deus realmente preparou para a minha vida. Eu persisti e consegui. Graças a Deus. Como interligou um ao outro, vamos para o próximo, porque, como falou de livramento, você vai pegar? Deus. Assim, Deus. Como Deus atua em sua vida, por exemplo? Deus, para mim, é a base de todas as coisas. É o princípio de tudo, é o fim de todas as coisas. E é o que me sustenta, é o que me mantém de pé, né? Sem ele, eu acho que a minha vida hoje, olhando para o que eu era antes sem ele e olhando para o que eu sou hoje com ele, eu não sinto nenhuma vontade de viver o que eu vivia antes sem ele, né? Pelo contrário, eu anseio em tê-lo todos os dias, em buscá-lo todos os dias, e estar em qualquer lugar, seja em qualquer lugar que eu esteja com ele.
né? Antes de vir para cá, orei para que ele estivesse comigo, porque eu acho que a vida não tem sentido nenhum se não vivermos para ele, né? Quem vive uma vida cristã, uma vida diariamente de intimidade com eles, vai saber realmente Porque ele do que eu tô é o falando. sustento, Ele é o sim. sustento, ele é o que nos coloca de pé, né? Em qualquer situação. Né? Ele é quem está conosco. Ele é a própria alegria, ele é a própria vida, ele é o próprio amor. Né? Não tem como a gente falar de alegria sem não falar dele. Verdade. Não tem como a gente falar de amor se não conhecer de fato quem é ele. Sim. Porque ele é o próprio amor, né? Então Deus é tudo para mim, tudo. Bom, acho que já deu tempo. Pronto. Encerramos aqui com Deus. Olha, o tema é muito importante. Tudo que você passou sobre livramento, acabou falando dele. E acredito que pessoas vão ser atingidas através do seu testemunho, Amém. que são muito bonitos. Sim, amei. Foi um prazer enorme estar aqui com você como convidada. Foi muito especial. Agradecemos por tudo. Perdoe qualquer intervalo de tempos, qualquer coisa que aconteceu. Perdões. Então, é isso, gente. isso, Muito gente. obrigada. Eu agradeço por assistir. também, viu? Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Ative o sininho para todas as notificações de qualquer vídeo para vocês não perderem. Nosso Compartilhem. Insta vai estar aqui na Aqui tela no vídeo. e na descrição também. Tem o Instagram dela, o nosso. Pode falar seu Insta? Pode. Meu Instagram é Kelly Santana. Pode ir lá seguir. Tem alguns destaques lá, alguns trabalhos que a gente faz na nossa igreja, né? Alguns trabalhos A igreja sociais. de vocês também tem Instagram? Tem também. Vai estar aqui na tela. Pronto. E vocês podem ver lá. A gente faz trabalhos em asilos, trabalhos em Legal. comunidades carentes, com crianças. Então, a gente tem um trabalho bem com jovens também nas ruas. A gente é bem atuante nessa questão. Que bom. Como nosso projeto também, que nós temos ações nas ruas, né? E temos a doação também, que está destacado lá no nosso Insta. E essa fala agora eu passo para a Alicia. Então, se você quiser fazer uma doação para o nosso canal, vocês vão lá no Insta, acessa e faz a doação que Deus propõe no seu coração. Ore e o valor que você sentir que foi Deus que pediu para você enviar, você possa estar doando. Não importa se for alto ou se for baixo, mas tudo é da permissão de Deus. Ele que vai determinar o valor. Nós iremos agradecer pelo valor ser enviado, a pessoa que enviou e a Deus também, primeiramente. Então, Acho que foi é só isso. isso, né? As Obrigada. informações vão estar aqui na descrição. E é isso. É isso. Tchau.